O pessoal, continuando, esse é o quarto vídeo, Aspirações do Homem Russo, de Yuri Malchev, uma carta que ele escreveu. Dom Estevam Bittencourt a traduziu do italiano e publicou na Pergunta e Responderemos de número 241 de 1980. Nesse trechinho a gente vai pegar, eu acho que para mim, eu considero um dos trechos mais importantes da carta dele, porque tanto ele continua fazendo a crítica ao comunismo, como ele diz exatamente, espiritualmente, apesar dele não ser um homem religioso, mas ele consegue ter uma clara evidência sobre a importância do cristianismo para a humanidade e por que o regime comunista é impróprio ao homem, é impróprio à humanidade. Ele diz assim: há na Rússia um vigoroso renascimento do cristianismo, naquela época, né? Especialmente entre os intelectuais, os estudantes, os artistas, os cientistas que antes da Revolução eram ateus ou anticlericais. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta: por que isso está acontecendo na Rússia? A resposta é simples: o marxismo nos levou a um beco sem saída. O materialismo científico, como explicação do mundo e do homem, fracassou. O materialismo científico fracassou. Ao passo que a parte mais consciente da sociedade se volta para os valores espirituais, para Deus e a Igreja, que representam o extremo oposto às teorias marxistas-leninistas. Toda a população da União Soviética compreendeu bem, agora, que esse grandioso empreendimento de construção de um mundo novo, de um homem novo, fracassou. Como dizia Safarevich, o mais célebre matemático da União Soviética, escritor do Samizdat, essa ideologia leva consigo o instinto da morte. Não tem em si princípios de vida, mas apenas de morte. Corre em direção do nada. E é aí que tem para mim que é uma doutrina, né? É uma ideologia satanista mesmo. Pela prática e pela própria ideologia, não precisa nem ter a prática, né? Essa própria ideologia divisória. E por que o socialismo marxista-leninista carece de princípio vital? Ele explica. Porque antes do mais, a vida nasce do amor, ao passo que esse socialismo nasce do ódio. Não discuto se uma certa reação de ódio se pode justificar segundo uma experiência histórica, mas é certo que o ódio jamais é portador de paz, de bem, de progresso, de justiça, e de ódio o leninismo está cheio. Em segundo lugar, o socialismo marxista-leninista carece de princípio vital porque a vida e o progresso procedem da livre expressão de todas as forças vitais de uma sociedade. A vida é uma harmonia de contrastes, ao passo que o comunismo é a degradação de todas as forças criadoras, tanto na arte quanto na literatura, tanto na agricultura quanto no terreno religioso. E o que a gente vê hoje dos movimentos de esquerda no Brasil não é exatamente isso? Vou reler. O comunismo é a degradação de todas as forças criadoras, tanto na arte quanto na literatura, tanto na agricultura quanto no terreno religioso. Entenderam? Tudo é monopolizado pelo partido, pelo Estado, e tudo depende de um número muito reduzido de pessoas que estão na cúpula. Isso não significa carência de liberdade tão somente em sentido vulgar. Poder dizer o que se quer, poder imprimir um periódico de oposição, deslocar-se no próprio país e migrar para o estrangeiro. Não é só disso que está falando, mas também no sentido mais nobre da vida do espírito. Liberdade de testemunhar em favor do que se julga ser justo. O socialismo soviético não cria homens livres e novos, mas sim robôs, gente que foi afundada e que foi habituada a fingir, a ocultar seu pensamento, a fazer, sem discutir, o que os chefes mandam. Em suma, escravos. Por isso que eu disse no primeiro vídeo, vamos falar de escravidão. Vamos falar de quando o homem não tem mais valor, a não ser que ele seja útil ao governo. Quando conta estas coisas na Itália, outros refugiados da União Soviética fazem a mesma experiência em outros países. Muitos não acreditam, pensam que exagero. Parece incrível que no país do socialismo não haja pessoa humana, que o homem em particular não tenha valor nenhum aos olhos do regime e do poder. Mas é realmente assim.
O renascimento religioso origina-se precisamente do fato de que o cristianismo põe um acento principal sobre o valor da pessoa humana e sobre os direitos do indivíduo, ao passo que o socialismo fala sempre e unicamente do povo, do coletivo, de conquista dos trabalhadores, da grandeza da heróica pátria soviética, entidades abstratas, todas estas, em nome das quais se oprime o homem. O que conta na União Soviética é o triunfo da ideologia. O homem, enquanto tal, não conta. Se ele não se sujeita, é um obstáculo, é oprimido, é enviado à Sibéria. Sibéria onde tinha os campos de trabalhos forçados, os campos de concentração. Então, assim, aqui a gente pode até dar uma pausa, né, para tentar entender por que o comunismo não se coaduna com o cristianismo, por que ele não pode estar, o marxismo não pode estar infiltrado na igreja, porque o marxismo resulta nessa prática. Isso aqui é prática marxista, é a exclusão do homem do centro. E você inclui uma ideologia completamente avessa ao homem como objetivo principal de um governo, né? Sempre é o homem. Não tem um grupo, é sempre cada pessoa, né? Sem respeitar as diferenças particulares, mas não levantar o tipo de bandeira que divide as pessoas. Atualmente é claro para todos na União Soviética, e creio também no resto do mundo, tomara que ele esteja certo, né? Que qualquer que seja o fim proposto, a opressão do indivíduo jamais se pode justificar. O cristianismo é a única verdadeira revolução, a única verdadeira força que pode mudar o mundo. Essa, para mim, é a frase principal da carta dele. Primeiro, por ser um intelectual russo que viveu a experiência da ausência do cristianismo. Segundo, porque viu no Ocidente os cristãos não constituindo um mundo novo. E terceiro, porque ele centraliza aqui a salvação do mundo em Cristo. Ele, pela experiência prática de um ser humano que não tem a visão como nós temos, ou a maioria das pessoas que assistem aqui no canal talvez sejam cristãs ou cristãs católicas, ele não tem essa visão, mas ele afirma categoricamente: o cristianismo é a única verdadeira revolução, a única verdadeira força que pode mudar o mundo. De passagem, quero acrescentar que não digo isso porque tenho a fé. Não pertenço a nenhuma confissão cristã. E minha fé ainda está no caminho da busca, e com certeza ele achou, né? Falo apenas a partir de um ponto de vista racional, no sentido de que Cristo é o único que nos trouxe os princípios, o exemplo concreto com os quais podemos transformar o mundo. Não vejo como se podem mudar verdadeiramente as relações de opressão de homem a homem, de povo a povo, segundo o marxismo-leninista, que divide a sociedade em bons e maus, que suscita o ódio do próximo, que justifica todos os campos de concentração e a ditadura do proletariado. Seria preciso dizer sobre o proletariado, que no proletariado não dita coisa nenhuma, ele é o oprimido, na verdade. Costuma-se afirmar que a época de Stalin, com todos os extermínios de massas, os campos de trabalho forçado e tudo mais, foi um erro trágico, um equívoco. Mas isso não é verdade. Foi o próprio Lenin quem pregou o ódio, o extermínio dos adversários. E hoje não se procede de outro modo, porque estes métodos derivam de uma certa visão da história e do homem. Lenin dizia claramente em seus discursos e cartas que era necessário odiar os inimigos do povo, exterminar a quem quer que se opusesse à ditadura do proletariado. Na verdade, ele queria exterminar os inimigos dele, né, do governo dele, não do povo, não estava nem aí para o povo. Hoje tais textos já não são reproduzidos, são ocultados pudicamente, mas constituem documentos históricos. Tenha-se em vista, por exemplo, a famosa Carta ao Comitê Central do Partido, creio que de 1922. Naquela época de fome geral, Lenin dizia que era necessário ir a todas as igrejas ortodoxas e retirar delas os tesouros acumulados às custas do povo. Logo, acrescentava que seria necessário aproveitar o fato de que alguns sacerdotes se oporiam a essas medidas para matar o maior número possível deles.
visto que eram nossos inimigos e continuariam a ser no futuro. Tais foram as palavras de Lenin. É essa concepção de poder que leva diretamente aos campos de extermínio e a todos os erros da ditadura de Stalin. Preciso falar mais nada. Vamos partir para o próximo vídeo aí, em que ele diz que o marxismo não tem futuro. Tá? Vamos para o próximo.